Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O fariseu e o publicano. Olá, pequenos heróis e eternos aprendizes do reino. Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar em uma das parábolas mais cortantes e desconfortáveis de Jesus. É uma história que não fala sobre serpentes de bronze ou pérolas, mas sim sobre o assunto mais complexo de todos: a justiça do nosso próprio coração. Vamos conhecer dois homens, um respeitado e um desprezado, que entraram no templo para orar. E vamos descobrir por que um deles voltou para casa justificado e o outro não. Esta é a parábola do fariseu e do publicano. Uma lição fundamental sobre humildade e a verdadeira natureza da oração e do arrependimento. Introdução. O herói e o conflito. Jesus contou esta parábola a um grupo específico de pessoas, aquelas que confiavam em si mesmas, julgando-se justas, e que desprezavam os outros. Para a plateia de Jesus, esta história seria um choque, pois ele inverteria completamente o papel de herói e vilão. O cenário era o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado da fé judaica. Dois homens subiram para orar, e eles representavam dois extremos da sociedade da época. O fariseu, o respeitado. Este era o herói social. O fariseu pertencia a um grupo religioso rigoroso, conhecido por sua dedicação meticulosa à lei de Moisés. Eles jejuavam regularmente, davam o dízimo de tudo o que ganhavam, e se esforçavam para evitar qualquer mancha de pecado. Eles eram o padrão de santidade e eram admirados pela comunidade. A oração dele representava a justiça humana alcançada por esforço próprio. O publicano, o desprezado. Este era o pária social. O publicano era um coletor de impostos judeu que trabalhava para o opressor Império Romano. Ele era visto como um traidor do seu próprio povo, pois, além de servir aos romanos, a sua profissão era sinônimo de roubo e corrupção. Ninguém confiava em um publicano. A oração dele representava a miséria humana e o pecado reconhecido. O conflito central da parábola é a diferença na atitude do coração desses dois homens diante de Deus. O fariseu entrava com confiança, mas o publicano entrava com temor. O fariseu via mérito, o publicano via necessidade. O encontro tenso. As duas orações, os dois homens se posicionaram no templo para orar, mas suas orações e posturas não podiam ser mais diferentes. A atenção estava na arrogância do fariseu e na humildade esmagadora do publicano. O fariseu se colocou de pé, talvez em um local de destaque, para que todos pudessem vê-lo e ouvir a sua oração. Sua oração, na verdade, não era um diálogo com Deus, mas um monólogo de autoelogio, pontuado por um desprezo aberto ao próximo. A oração do fariseu: ó Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele começou agradecendo a Deus, mas o foco rapidamente se desviou para os seus próprios méritos. Ele se comparou e se exaltou. Ele listou suas obras: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Sua oração estava cheia de eu. Ele não pediu nada, pois acreditava que já havia feito o suficiente para merecer o favor de Deus. Sua oração foi uma declaração de justiça própria e um julgamento ao próximo. O maior perigo dele não era seu pecado visível, mas sua justiça própria invisível. O publicano, por sua vez, não se atreveu a se aproximar do altar ou a levantar o rosto. Ele ficou à distância, em um canto humilde, curvado sob o peso de sua culpa. A oração do publicano. Ele batia no peito, um gesto de profunda dor e arrependimento. Seus olhos estavam fixos no chão. Sua oração foi um clamor simples e desesperado: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O publicano não listou obras, ele apenas declarou sua condição. Sua oração estava cheia de pecador e misericórdia. Ele não comparou a si mesmo com ninguém, pois estava totalmente ocupado com a sua própria necessidade de perdão. A tensão na cena é palpável. O orgulho eloquente versus a humildade silenciosa. 1
milagre. A declaração de justificação. Jesus, o juiz perfeito dos corações, encerrou a parábola com a sua declaração de justiça, que foi o verdadeiro milagre da história. Sua sentença chocou a todos os ouvintes. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, voltou para casa justificado diante de Deus. O milagre não foi a transformação externa, mas a justificação, o ato de Deus declarar um pecador justo. O homem que a sociedade e a religião condenavam foi o único que recebeu o perdão. O fariseu não foi justificado, ele veio ao templo cheio de si e foi embora, cheio de si. Sua justiça própria o impediu de receber a justiça de Deus. Ele não tinha espaço para a graça, pois acreditava não precisar dela. Ele se exaltou e por isso foi humilhado. O publicano foi justificado. Ele veio ao templo totalmente vazio de méritos, reconhecendo a sua bancarrota espiritual e foi embora, cheio do perdão de Deus. Sua oração de reconhecimento e súplica simples alcançou o coração da misericórdia divina. Ele se humilhou e por isso foi exaltado e perdoado. A justificação do publicano não veio por suas obras, nem por seus jejuns, mas unicamente por sua humilde fé na misericórdia de Deus. A lição e aplicação. O símbolo da salvação, pequenos heróis. Esta parábola é a lição mais importante sobre como chegamos a Deus. Ela define a diferença fundamental entre a religião humana, que é baseada no orgulho, e o Evangelho de Jesus, que é baseado na graça. O perigo do orgulho. O fariseu nos mostra que podemos fazer todas as coisas certas: jejuar, dizimar, orar e ainda assim estar longe de Deus. O orgulho espiritual, a justiça própria e a comparação com os outros são o maior obstáculo entre nós e a graça de Deus. Ele não era um hipócrita. Ele realmente fazia o que dizia, mas era torrusto. Seu erro foi confiar em si mesmo e não na misericórdia de Deus. O caminho da humildade. O publicano nos mostra o único caminho para a justificação: o arrependimento humilde. Ele não tinha obras, não tinha mérito, apenas a confissão. Oh Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É a oração perfeita do pecador, que sabe que não pode se salvar. O único requisito para a graça é o reconhecimento da nossa necessidade, a regra do reino. Jesus conclui a parábola com a regra de ouro do reino: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A salvação não é para os bons que tentam ser melhores, mas para os desesperados que admitem ser pecadores e clamam por misericórdia. O convite é para entrarmos na presença de Deus, não com a lista de nossos feitos, mas com a confissão de nossas falhas. Portanto, pequenos heróis, a verdadeira oração é aquela que reconhece a majestade de Deus e a nossa miséria. Não olhe para o lado para se comparar. Olhe apenas para o seu coração e depois para o Deus misericordioso. Conclusão. Pequenos heróis, a lição do fariseu e do publicano é um espelho para nossa alma. A justificação é um presente dado àqueles que se reconhecem devedores. Você entra na presença de Deus como um fariseu, exibindo seus méritos, ou como um publicano, clamando por misericórdia. Lembre-se, Jesus veio para salvar os doentes, não os que se julgam sãos. Abrace a humildade, confesse sua necessidade e receba a justificação que só Deus pode dar. Se você foi desafiado por esta história sobre a oração e a humildade, por favor, curta este vídeo para que esta poderosa mensagem chegue a mais corações. Compartilhe com seus amigos e, claro, inscreva-se no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E lembre-se, a humildade é o único caminho para a exaltação em Cristo. Oração. Senhor Deus, examinamos esta história e reconhecemos a facilidade com que nossos corações se enchem de justiça própria e de comparação. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos exaltamos e desprezamos os outros. Colocamos-nos hoje na posição do publicano, batendo no peito e clamando:
Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Agradecemos porque a justificação não é pelos nossos méritos, mas pela tua graça em Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo nos guarde do orgulho e nos ensine a viver em constante humildade diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, o homem que volta para casa justificado é aquele que não tem nada a oferecer, a não ser o seu coração. Um grande abraço a todos e até a próxima, pequenos heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.